Bom pessoal, mais um vídeo aqui rapidinho. Agora nós vamos analisar um pouco uma questão que foi abordada lá no grupo, que é sobre o Jesus de Paulo, né? O Jesus que Paulo pregava. Só que esse vídeo eu vou ter que fazer em duas partes. Eu vou fazer uma hoje e talvez a próxima na outra semana, tá? Porque eu não tenho mais como fazer vídeos periodicamente. Eu tenho que tentar pelo menos uma vez por semana fazer por causa de tempo, tá bom? E vamos lá. Conforme nós já vimos em vídeos anteriores, né, Paulo, ele teve apenas uma visão de Jesus, né, como se fosse um espírito ou algo assim que apareceu para ele no deserto, que ele mesmo mal menciona, né, pouca gente nota isso, né, mas Paulo não fala muito dessa visão que ele teve de Jesus, né. Apenas o autor de Lucas, né, que fala de Atos, né, que fala isso, né, que acredita-se que foi Lucas, mas há controvérsia, e de três formas diferentes. E Paulo não diz nada, né, sobre a vida terrena desse Jesus que ele tanto prega. Então, só para vocês entenderem, Lucas disse que Paulo teve uma visão de Jesus, né, que Jesus apareceu para ele. Não foi nem o próprio Paulo que falou, mas Paulo ele sai pregando um Jesus que supostamente ensinou a ele, transmitiu para ele, pregou coisas para ele. E Paulo nem sabe direito quem é esse Jesus, né, porque ele não fala nada sobre a vida terrena desse Jesus. É como se ele não existisse, né, fisicamente na Terra. Paulo não fala sobre o nascimento virginal, por exemplo, e ainda contradiz. Aqui, ó. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Descendência é da raiz daquele termo hebraico zerá, né? Ou seja, descendente biológico de Davi. Então Paulo diz que Jesus era descendente biológico de Davi, segundo a carne, e que foi declarado filho de Deus. Ou seja, que Deus declarou ele como seu filho, e não que ele era filho de Deus, como dá a entender os evangelhos. Então Paulo não sabia nada sobre esse nascimento virginal, que nem está lá em Mateus e Lucas. Ele não fala dos milagres, cura, suas discussões com os fariseus, sua entrada triunfal em Jerusalém, a expulsão dos cambistas, morte, nada. Apenas a ceia de Coríntios, né, que mesmo assim é estranho, porque Paulo diz que ele recebeu do Senhor nessa ceia de Coríntios, só que ele não estava na última ceia. Olha o que Paulo fala aqui, ó, quando ele fala da ceia. Porque eu recebi do Senhor, Paulo, ele recebeu do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então ele dá a entender que ele recebeu como se ele estivesse lá. Então como que ele recebeu essa ceia? Digamos que Jesus tenha apenas contado para ele, se ele não estava lá. Então quer dizer que Jesus contou todos esses detalhes para ele que ele menciona em Coríntios? É no mínimo curioso, né? Mas vamos continuar, que isso aqui eu já abordei em outros vídeos anteriores. E Paulo parece pregar um Jesus idealizado apenas, não alguém que esteve na terra, um ser físico que pregou, fez todas aquelas coisas aqui de milagre, cura, etc. Vamos ver alguns detalhes aqui do que Paulo transmite, a ideia de Paulo sobre Jesus. Por exemplo, a mãe de Jesus. Uma das passagens das cartas de Paulo, que é invocada para advogar que Paulo pressupunha um Jesus histórico, é essa aqui, ó. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4. Então as pessoas usam essa passagem para dizer que Paulo conhecia sim o Jesus terreno, porque ele falou que Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, que seria Maria. Beleza. Só que tem um problema aqui, ó. Paulo diz que o Filho de Deus nascido de mulher, que Cristo, né? Mas ele se referia literalmente a uma mulher? Era de Maria que Paulo estava falando aqui, ó, nascido de mulher? Nesse caso, ele teria que se referir a Maria, a mãe de Jesus, conforme lá nos evangelhos sinóticos. Mas vamos ver a continuação aqui do que Paulo continua dizendo em Gálatas, ó. Dizei-me, vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Então Paulo aqui está falando da lei, dizendo que quem serve a lei é escravo da lei. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, o filho da lei era nascido segundo a carne. Mas o que era da livre, que não era da lei, era filho da promessa. O que se entende por alegoria? Então aqui ele fala que é uma alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos, ou seja, 2 alianças. Uma da Sinai, que gera filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta é Agar, a monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém de cima é livre, ou seja, é a mãe de todos nós. Então Paulo diz aqui que tem filhos da escravidão e filhos da promessa. Os filhos da escravidão são os filhos da lei, ou seja, da Torá. E os filhos da promessa são os filhos da liberdade, ou seja, os filhos da graça. Então, a mãe que Paulo está falando aqui em Gálatas não é uma mulher física, é a promessa. É a Jerusalém que vem de cima, não Maria. Aí ele fala aqui, ora vós irmãos. Notou que aqui ele chama os outros de irmãos, porque todos eram irmãos, porque eram filhos da promessa. Ó, sois filhos da promessa, okay? E não filho de Maria, como Isaac. Mas como naquele tempo
que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, ou seja, um irmão perseguindo o outro, assim também agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava, seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então ele fala de duas mães e dois filhos, o filho da escrava e o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então a mãe que Paulo está falando aqui no contexto de Gálatas, aqui no mesmo capítulo, não é uma mulher física, é a promessa de filhos da livre. Vocês estão entendendo? Porque Paulo nem sabia quem era a mãe de Jesus, ou Maria. Ou então ele não pregava o mesmo Jesus dos evangelhos. Então quando ele usa essa expressão aqui, ó, nascido de mulher, ele não está se referindo a Maria, ele está se referindo a nascido livre da lei, nascido da promessa. Tá bom? Paulo diz que Abraão teve dois filhos, que segundo o Antigo Testamento era Ismael, da escrava, e Isaac, a legítima mulher. E depois ele compara os crentes a Isaac, né, que seriam filhos da promessa. A alegoria seria: Abraão era como Deus que sacrificou o seu filho, embora no caso Abraão o sacrifício do seu filho não se consumou, né? E Isaac seria como Cristo, ou seja, porque ele foi salvo, resgatado. A ideia geral era que os crentes eram assemelhados a Cristo. O objetivo do crente era chegar ao nível de Cristo, ser também filho de Deus. Tanto que Paulo aqui, ó, você pode ver que ele não falava da Virgem Maria, que depois ele continua assim, ó. Quando iniciou esse exercício alegórico dizendo que Cristo fora nascido da mulher debaixo da lei, ele estava a produzir um elemento que consistia em que o Cristo libertaria aqueles que estavam debaixo da lei judaica, ou seja, iam ser livres da lei. É isso que ele está falando ali em Gálatas. Na sua carta aos Romanos, Paulo dizia uma imagem semelhante, né, uma figura de linguagem, né, uma analogia parecida, ao comparar um judeu convertido em cristão, que morre para a lei, né, abandona a lei judaica, com uma mulher depois que o seu marido morre. Então aqui em Romanos, Paulo faz uma analogia da mulher e com o marido. Ele dá a entender que quando a mulher é casada, ela é submissa ao marido. Aí depois que o marido morre, ela é livre. Então, de mesmo modo, Paulo fala aqui em Romano que depois que Cristo morreu, os irmãos se tornaram livres para a lei. Aqui, ó. Eu grifei aqui em amarelo. Fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Ou seja, eram livres, eram filhos da promessa, filhos da liberdade. Então Paulo não estava falando de uma mãe terrena ali de Jesus. Ele estava falando de filhos da promessa, da liberdade. O Evangelho segundo Marcos discrimina o nome dos irmãos de Jesus, né, como se fossem filhos de Maria, ou de José, né, no caso, um presumível pai humano. Aqui, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Isso aqui eu já mostrei em outros vídeos que é estranho, né, que Marcos chama Jesus de filho de Maria, o que não é comum na cultura judaica. Ó, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui entre nós suas irmãs? Então, segundo os sinóticos, Jesus tinha 4 irmãos, né, que seria Tiago, José, Judas e Simão, e provavelmente 2 irmãs, porque é mais de uma, porque aqui está no plural. O autor não especifica o número, mas se é no plural, é mais de uma. Então Jesus teria aproximadamente uns 6 irmãos, dentro do que diz os evangelhos, tá? Mas para Paulo, os irmãos de Cristo eram todos os crentes. Os crentes eram simbolicamente os irmãos de Cristo. Vamos comparar aqui, ó. Aqui em Romanos, Paulo dá a entender que os crentes são filhos adotivos da promessa de Deus e que têm direito à mesma herança do Pai. Então, na mentalidade paulina, todo mundo que crê em Jesus é filho de Deus, portanto são todos irmãos. Aqui, ó. Esses são os filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, ou seja, todo mundo se tornou filho de Deus. Então, para Paulo é diferente do que diz os evangelhos, ok? Segundo Paulo, Cristo é filho de Deus e os crentes também se tornam filhos de Deus, irmãos em Cristo. Aqui, ó, Romanos 8, 28 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Ou seja, todo mundo ia ser que nem Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se Cristo seria o primogênito dentre muitos irmãos, é porque todo mundo seria irmão de Cristo. Paulo parece distinguir Tiago com um título especial, ao contrário do que diz os sinóticos, que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Aqui, ó, Gálatas. Mas não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, ele parece que entende que esse Tiago é alguém diferente, especial, tá bom? Paulo parece mencionar 2 grupos de homens, apóstolos e irmãos do Senhor. Quefas, que nós já mencionamos aqui no canal, pertence a um desses grupos. Aqui, ó. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos?
e os irmãos do Senhor e Quefas, então ele distingue Quefas, porque ele não sabe se Quefas era apóstolo ou um dos irmãos do Senhor, daqueles muitos irmãos que se tornaram irmãos por seguirem Jesus. E aqui por fim Paulo menciona Quefas, né? E os 12, 500 irmãos, Tiago, e por fim os apóstolos. Ou seja, por que essa ordenação? O que não está nos evangelhos sinóticos aqui, ó. Que Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ele apareceu a Quefas. Então quem é esse Quefas não se sabe, porque acredita-se que é Pedro, mas ele faz uma distinção deste Quefas. E depois aos 12. Só que Quefas era um dos 12. E um detalhe, aqui Judas já tinha morrido. Então não tinha como Jesus ter aparecido aos 12. Então aqui na confusão paulina ele fala que ele apareceu para Quefas e mais 12. Vamos colocar Matias aqui, que já tenha sido escolhido, aí tudo bem, para não ficar tão confuso. Mas aí de qualquer forma ele distingue o Quefas aqui. Depois apareceu a mais de 500 irmãos. Quem eram esses irmãos? Eram os irmãos de Cristo? Porque nós vimos ali para Paulo, todo mundo que era crente e aceitava Jesus era irmão de Jesus. Um detalhe, quem mais viu esses 500 irmãos aqui? Ninguém, só Paulo. De uma vez ainda, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram, ou seja, já morreram. Engraçado que Paulo escreve isso aqui há pouco logo depois, e já tinha pessoas que já morreram depois de ter visto Cristo, né? Também é muito estranho. E depois apareceu a Tiago. Por que ele distingue aqui Tiago? Tiago não era irmão de Jesus? E ele já não falou aqui que ele tinha aparecido aos 12? Então por que ele distingue aqui ao Tiago? Então fica estranho. E então a todos os apóstolos. Por que ele distingue aqui todos os apóstolos, se aqui ele já tinha falado aos 12? Quantas pessoas tinha na mentalidade de Paulo? É porque Paulo não conhecia os evangelhos, ele não sabia nada de irmãos, apóstolos, a diferença. Para ele todo mundo era irmão. Tinha 12 que era um grupo particular de Jesus, tinha os apóstolos que era um outro grupo, tinha Quefas que era uma pessoa à parte de Pedro, tinha mais uns 500 irmãos. Enfim, Paulo não tinha nada de concreto aqui no que ele estava dizendo. Então vamos ver as ideias dos evangelhos e as ideias de Paulo que estava sendo transmitido. Segundo os evangelhos, os pais de Jesus eram Deus, José e Maria era virgem. Segundo Paulo, Cristo tinha uma mãe alegórica e o pai era Deus. Basicamente isso. Segundo os evangelhos, Jesus nasceu em Belém. Paulo não menciona nada disso. A família, 4 irmãos, umas irmãs e uma tia. Paulo menciona uns irmãos do Senhor, né, de uma forma bem alegórica, que podia ser todo mundo, e ensina que todos os crentes se tornavam irmãos em Cristo. Ou seja, ele não sabia dessa família aqui dos evangelhos. Nos evangelhos, João Batista era um parente de Jesus. Era primo, né, filho lá de Isabel. Paulo não menciona. Nos evangelhos, Jesus era de Nazaré, chamado Nazareno. Cidade que nem existia, né, diga-se de passagem. Foi uma confusão. Mas vamos tomar aqui como Galileia. Paulo não menciona nada disso. Segundo os evangelhos, Jesus foi batizado por João Batista. Já para Paulo o batismo não era importante, né? Tanto que ele fala assim: Cristo não me chamou para batizar. Ele falou que o importante não era se batizar, era aceitar a Cristo, né? Ele falou que o batismo não era importante. Então, é estranho, né? Porque difere dos sinóticos. Segundo os sinóticos, os sinóticos não, o de João também, né? Segundo os evangelhos, Jesus vivia na Galileia, né? Na região de Cafarnaum. Paulo também não menciona. Segundo os evangelhos, Jesus recrutou 12 apóstolos, né, que o acompanharam para ser capturado, né, o grupo dos 12. No único versículo que se refere a Cristo, apareceu a 12, ou seja, lá naquele versículo que eu mostrei ali em cima. E também aos apóstolos. Então Paulo faz uma distinção aqui dos 12 apóstolos, de 12 e dos apóstolos, como se fossem dois grupos diferentes. Os apóstolos são aqueles que tiveram uma revelação, que nem o próprio Paulo, isso no entendimento de Paulo. E não homens que conviveram com Cristo. Então Paulo faz essa distinção estranha. Talvez por se encaixar, né, no grupo dos apóstolos. Jesus fez muitas viagens, Paulo não menciona. Jesus ensinou muitas coisas. Segundo Paulo, apenas sobre o casamento indissolúvel e sobre a Eucaristia lá de Coríntios 11. Tudo que Paulo sabe foi ensinado diretamente por Cristo em revelação. Ou seja, não como Cristo ensinava, publicamente, através de parábolas, ensinando as multidões. Para Paulo não, para Paulo era por revelação. E só ensinou poucas coisas. Segundo os evangelhos, Cristo ensinou a rezar, né, o Pai Nosso. Paulo se queixava por não saber como rezar. Como é que Paulo recebeu por revelação os ensinamentos de Cristo, se Cristo ensinou a rezar? Não é estranho? E o próprio Paulo diz que não sabia rezar. Então acho que Cristo deixou um montão de coisa pendente aí para Paulo, né? Aqui algumas coisas que os evangelhos falam que Jesus fez que Paulo ignora. Curas e exorcismo, a transfiguração, que seria muito importante lá quando ele aparece para Moisés e Elias.
entrou em Jerusalém triunfal, onde foi aclamado até como rei, fez uma limpeza lá no templo. Paulo desconhecia tudo isso. Essa revelação não ensinou isso para Paulo. A última ceia e a Eucaristia, segundo os evangelhos, Jesus fez isso. Paulo menciona assim a Eucaristia, mas ele dá a entender que ele estava nessa ceia. E ele não explica como foi a Eucaristia. Segundo os evangelhos, Jesus foi traído por Judas e capturado. Segundo Paulo, Jesus foi entregue, né? Ele entregou-se em sacrifício. E ele não foi nem capturado e nem traído e preso. Segundo os evangelhos, Jesus foi julgado pelos sacerdotes e por Pilatos. Paulo não menciona, sendo que Pilatos era o homem mais importante da época. Segundo os evangelhos, Jesus foi executado a mando de Pilatos. Já Paulo dá a entender de forma alegórica que todos os governantes do mundo contribuíram para a morte de Cristo, que dá a entender que ele desconhecia essa parte aqui de Pilatos e Herodes. Segundo os evangelhos, Jesus foi crucificado. Paulo usa os dois termos, fala que ele foi crucificado e pendurado. São dois termos diferentes, tá? Eu já mostrei isso num vídeo da análise crítica. Cruz ali em grego é uma coisa, stauros, e pendurado é outra coisa. Pendurado é o termo que ele usa em Gálatas, né? Que ele fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei, que seria enforcado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo os evangelhos. Aqui Paulo coincide. Ressuscitou ao fim de 3 dias. É o único ponto que coincide, aliás. Deixa eu até dar um destaque aqui, porque esse aqui merece. É o único ponto que coincide entre Paulo e os evangelhos. Ascendeu aos céus. Para Paulo não existe distinção entre ressurreição e ascensão, ou seja, não diz que Cristo foi para o céu, porque Paulo presumia que Cristo nunca saiu do céu. E por fim, Paulo apareceu a Maria Madalena, né, e aos apóstolos e aos discípulos, conforme todos os sinóticos. Apesar de haver divergência, é o que eles dizem. Segundo Paulo, não, ele apareceu em revelação, ou seja, não fisicamente. Foi que nele apareceu para Paulo, para o Quefas, para os 12, para 500 irmãos, para esse tal de Tiago, para os apóstolos e finalmente para Paulo. Olha o tanto de grupo distinto que Paulo coloca aqui no mesmo versículo. O que não tem nada a ver com os evangelhos sinóticos. Aí num próximo vídeo, tá? Não sei quando, talvez mais uma semana, só terminar umas coisas aqui que eu estou um pouco corrido. Esse vídeo ficou até meio vagabundo por causa disso, porque eu ando com pouco tempo. Eu vou falar sobre como Paulo se referia a Cristo, né? Por que Paulo usava o termo Cristo como sobrenome. Vou até colocar aqui, ó, o termo Cristo como sobrenome e não como Messias. E por que nos manuscritos, nos papiros, não tem o nome de Jesus? Porque aí a gente vai tentar entender se esse Paulo aqui, se esse Cristo que Paulo pregava, se era o mesmo dos sinóticos. Porque que nem a gente está vendo aqui, ó, Paulo não falava nada da vida de Jesus. E nem o nome, né, nos manuscritos e nos códigos está o nome Jesus. Ou pelo menos a abreviação, né? Está IE, que é Jesus Cristo, e XP. Será que aquele XP que aparece lá nos códigos era mesmo de Jesus, que é o Quiro? A gente pode discorrer sobre isso num próximo vídeo, tá? Quem sabe numa próxima semana. Falei que esse ano o conteúdo ia ser mais polêmico. Então obrigado aí por ter assistido, vocês que são membros. Paz a todos.